Direto da redação. Os condenados pela trama golpista, condenados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, deverão cumprir pena imediatamente. Alguns já foram até recolhidos, já foram levados para o cumprimento da pena na tarde, a partir da tarde desta terça-feira. E a gente chama atenção aqui para esse caso aqui porque o processo ele ainda não tramitou totalmente, digamos, em julgado, não transitou totalmente em julgado, porque falta publicação. Tem algumas táticas que a defesa pode adotar para protelar o início da pena, mas o que definiu o relator e que encaminhou a primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi a seguinte conclusão: nenhuma das iniciativas que os advogados de defesa eles podem adotar a partir de agora terão a capacidade ou terão condições de alterar o resultado desse julgamento. Portanto, as táticas elas seriam substancialmente protelatórias para retardar o cumprimento da pena. Um outro detalhe também é que os advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro eles perderam prazo num desses recursos que poderiam protelar. Eles cochilaram um pouco. E diz a norma, ou diz pelo menos a máxima no direito, que o direito não protege quem dorme. Na música do Zeca Pagodinho é diferente, né? Camarão que dorme a onda leva. É o que o Zeca Pagodinho ele popularizou em uma de suas músicas. Mas nós vamos agora aqui entender como esse cerco está se fechando aos condenados na trama golpista e o que acontece, quais são os desdobramentos a partir dessa decisão que determina a execução imediata das penas para os condenados nessa tentativa de golpe. A reportagem é de Selma Dias. Olha, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou o fim da ação penal e o imediato cumprimento também das penas para o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 6 réus condenados pela tentativa de golpe de Estado, ainda precisa ser confirmada pelos ministros que fazem parte da primeira turma aqui do Supremo. Uma sessão virtual extraordinária foi convocada para hoje. Essa sessão começou agora há pouco, às 6h16, deve durar 24 horas e nesse tempo os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin devem votar para dizer se concordam com Moraes em relação à decretação do trânsito em julgado. Foram expedidos também mandados de prisão para os 7 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, além de Jair Bolsonaro, também aqui na lista os generais Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro Anderson Torres, o ex-almirante da Marinha Almir Garnier dos Santos e também o deputado federal Alexandre Ramagem. Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto já estavam presos e Alexandre Ramagem, a gente sabe, está fora do país e é considerado foragido da justiça. Já Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, também delator dessa investigação, ele pegou 2 anos de prisão em regime aberto e no início desse mês passou por uma audiência, por uma custódia no STF e teve a tornozeleira eletrônica retirada. Bolsonaro, a gente sabe, também está na superintendência da Polícia Federal desde sábado. A pena começou a ser cumprida hoje por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Foram 27 anos e 3 meses de prisão e eu preparei uma reportagem detalhando o cumprimento dessa pena. Veja aí. A condenação definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro saiu 656 dias após o início das investigações. Com a decretação do trânsito em julgado, o Supremo entendeu que já não há mais possibilidade de recurso e determinou que a pena de 27 anos e 3 meses seja cumprida inicialmente em regime fechado. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro não será transferido para o presídio da Papuda. Será mantido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está desde sábado, após tentar violar a tornozeleira eletrônica. Na decisão, Moraes confirma a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e a suspensão dos direitos políticos dele. Isso quer dizer que o ex-presidente não poderá se candidatar a qualquer cargo político pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Também foi solicitado que o Superior Tribunal Militar decida sobre a perda do posto e da patente de Jair Messias Bolsonaro.
O advogado do ex-presidente, Paulo Cunha Bueno, afirmou ter sido pego de surpresa com a decretação do trânsito em julgado dentro do prazo recursal. E mesmo após a conclusão da ação, disse que vai ajuizar embargos infringentes em até 5 dias. Recursos que, em tese, só podem ser admitidos quando há 2 ou mais votos pela absolvição do réu, o que não aconteceu no julgamento. No entanto, no documento em que declarou o fim da ação, Alexandre de Moraes diz que a defesa de Jair Bolsonaro deixou transcorrer o prazo para a apresentação de novos embargos de declaração sem se manifestar. Assim, declarou ser incabível qualquer outro recurso, inclusive os embargos infringentes. Durante a manhã, antes da decisão do STF, o ex-presidente recebeu a visita dos filhos Carlos e Flávio Bolsonaro na carceragem da Polícia Federal. Enquanto permanecer preso no local, terá acesso aos advogados e médicos, mas outras visitas dependerão de autorização judicial. E para amanhã está marcada uma audiência de custódia, em que um juiz vai avaliar a legalidade da prisão.